Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, o Sim Notícias desta segunda-feira está começando trazendo os principais fatos que marcaram Linhares e região. Confira em destaque nesta edição. Caiu o número de acidentes graves na Operação Corpus Christi de 2019 em comparação com o ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Segue no Fórum de Linhares o julgamento de 5 acusados de matarem um sindicalista em Conceição da Barra. Ex-secretários de Segurança Pública do Estado podem ser punidos por falta de melhorias no Serviço Médico Legal de Linhares. Turismo para visualização de baleias na costa capixaba fica mais aquecido. Confira hoje os destaques do nosso esporte. Veja ainda as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim, o seu canal local. Ainda não terminou o julgamento dos 5 acusados pelo assassinato do sindicalista Edson Barcelos, morto em Conceição da Barra no ano de 2010. Segundo as investigações, o crime teve motivações políticas. O julgamento dos 5 acusados de envolvimento na morte do sindicalista Edson José dos Santos Barcelos começou por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira e não a hora para terminar. O dia foi bastante agitado no Tribunal do Júri do bairro Três Barras, em Linhares. A morte do sindicalista foi há 9 anos em Conceição da Barra. Edson foi sequestrado na porta de casa e foi encontrado com um tiro na cabeça em uma plantação de eucaliptos. O prefeito de Conceição da Barra, na época, Jorge Donati, chegou a ser condenado pelo crime, mas morreu em 2016 de um infarto. Os acusados que passam pelo julgamento em Linhares são considerados executores do crime. Edson Barcelos era presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra e fazia denúncias contra o então prefeito Donati. A polícia apontou que o crime foi motivado por questões políticas. E a Polícia Rodoviária Federal registrou queda no número de acidentes graves nas rodovias de todo o Espírito Santo neste feriadão de Corpus Christi. Neste ano, uma pessoa morreu. Infelizmente, esse óbito foi aqui na nossa região. A Polícia Rodoviária Federal constatou que na Operação Corpus Christi de 2019, houve uma queda de quase 17% na quantidade de acidentes e uma diminuição no número de mortos e feridos em relação à operação realizada no ano passado. No que tange a gravidade e o número absoluto de acidentes, nós tivemos uma redução aqui no estado do Espírito Santo e a gente acredita sim que isso é fruto do trabalho da polícia e sobremaneira de uma ação de conscientização dos usuários da rodovia. O número de mortos caiu pela metade. E a única morte registrada no estado no período da operação aconteceu em Sooretama. Neste caso, a falta de atenção foi fatal. Foi uma morte isolada de um ciclista que atravessava de forma desatenta a rodovia e foi colidido por um veículo de carga no meio do feriado, em um local que não se costuma ter muito acidente. A PRF intensificou a fiscalização. O número de acidentes diminuiu, mas a quantidade de multas quase dobrou, mostrando que a imprudência dos condutores ainda é a maior causa de acidentes. Olha, nesse tipo de feriado, a gente verifica alcoolemia, desrespeito à sinalização no que tange à ultrapassagem, excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança e também falta da utilização de dispositivos de retenção para crianças, seja bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. O inspetor falou ainda que o papel da PRF não é só advertir e que existe também um papel educativo de conscientização, que é realizado inicialmente com as crianças. Porque elas são motivadores de mudanças de comportamento por parte dos pais. Essas crianças, ao serem transportadas nos veículos das famílias, elas relatam aos pais: papai, não exceda o limite de velocidade, papai, você fez uma ultrapassagem em local proibido, papai, não ultrapasse o sinal vermelho e coisas desse tipo, E aí, com relação aos adultos, a política maior é de fiscalização mesmo. Agora a gente confere as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. Confira. As vagas são para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de serrador de mármore e granito e de acabador,
assistente de montagem, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de eletricista, auxiliar financeiro, borracheiro, cozinheira. Tem vagas ainda para embalador, eletricista de automóvel, caminhão, eletricista de veículos, fiscal de campo, instrutor de informática, mecânico de colhedora, mecânico de Mercedes, motorista carreteiro, nivelador, ouvidor geral, operador de furadeira, operador de retroescavadeira, pintor hidrojatista, serrador de mármore e granito, trabalhador rural e vendedor interno. Os interessados devem comparecer à agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade, levando os documentos pessoais com foto e um comprovante de endereço. Bom, após você saber aí quais são as vagas de emprego disponíveis no Cine, confira como fica o tempo nesta terça-feira de inverno em toda a nossa região. A terça-feira terá sol entre nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, temperaturas oscilando entre 20 e 28 graus. Colatina com mínima de 15, máxima de 28. Em São Mateus, mínima de 18, máxima de 30 graus. E em Vitória, mínima prevista de 20 e a máxima de 31 graus. E a seguir você vai ver, ex-secretários de Segurança Pública do Estado podem ser punidos pela Justiça por falta de melhorias no serviço médico legal aqui de Linhares. É depois do intervalo. Os ex-secretários de Segurança Pública do Estado, André Garcia, e o coronel da PM, Nilton Rodrigues, podem ser punidos pela Justiça caso sejam responsabilizados pela não realização das obras de reforma do Serviço Médico Legal de Linhares. Os ex-titulares da Secretaria de Estado da Segurança Pública, André Garcia e Nilton Rodrigues, podem ser punidos por terem descumprido ordem judicial que determinou a melhoria da estrutura física do Serviço Médico Legal de Linhares. A informação é do juiz Tiago Albani Oliveira, da Vara de Linhares. Em audiência pública sobre o caso, ajuizado a pedido do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo. O magistrado constatou que o Serviço Médico Legal está em situação deplorável, após inspeção judicial surpresa feita no dia 25 de abril. A inspeção contou com a presença da equipe do Serviço Médico Legal, do procurador do Estado Marcos Milagres e da promotora Roberta Fulli. Nela, relatou o juiz, restou constatado o total descumprimento do acordo judicial e decisão judicial existentes nos autos, estando em situação deplorável o prédio e sua estrutura, sem condições básicas para receber os profissionais e os usuários do serviço de forma digna. Em razão da constatação, a audiência foi convocada para o último dia 12. Em seu despacho, o juiz explicou que há duas fases no processo, a da pré-obra e da obra. Na primeira, referente à elaboração, aprovação e contratação do projeto executivo da reforma do prédio, a responsabilidade é da Secretaria de Segurança. Já a segunda fase da execução da obra é de responsabilidade da Polícia Civil, na pessoa do delegado-geral e na figura do superintendente de apoio logístico e secretaria. O juiz determinou então que o Estado do Espírito Santo informe em 15 dias o nome, cargo e CPF dos secretários de Segurança Pública que atuaram desde o deferimento da ordem liminar com as datas de designação e exoneração, para verificação e avaliação se é o caso de aplicação das sanções processuais cabíveis. Para o presidente do Sindipol Espírito Santo, Jorge Emílio Leal, o descumprimento da determinação judicial pelo Estado foi uma irresponsabilidade e uma falta de respeito com o Poder Judiciário e com a sociedade. Em nota, o ex-secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, informou que disponibilizou, na época, o apoio técnico e administrativo para a Polícia Civil para a realização das obras, cumprindo o que determinava a Justiça. Garcia negou que tenha agido com negligência em relação ao que ficou acertado em juízo. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com o ex-secretário coronel da PM, Nilton Rodrigues. E uma cena dramática foi registrada na barragem que separa o Rio Doce do Rio Pequeno, em Linhares, no final de semana. Após uma intervenção da Fundação Renova no local, peixes ficaram sem oxigênio e muitos acabaram morrendo. Moradores de Linhares ficaram assustados com a cena que viram no Rio Pequeno na manhã do último sábado.
Peixes indo até a superfície da água em busca de oxigênio para respirar. No local, havia um barco da Fundação Renova fazendo a transferência dos peixes para outro local. A Fundação Renova está fazendo uma intervenção no Rio Pequeno. Isso desde o último dia 12, instalando ensecadeiras para facilitar a execução de obras a seco no interior do canal. Em nota, a Fundação Renova esclareceu que está seguindo recomendações do Ministério Público do Estado, realizando intervenções para o rebaixamento do canal do Rio Pequeno. Mas, para minimizar os impactos à fauna aquática da região, disse a Fundação Renova, todo o processo está sendo acompanhado por uma equipe especializada em resgate, que monitora a região represada e transporta os peixes para locais adequados do rio, que não ofereçam risco aos animais. Todas as intervenções foram previamente comunicadas e autorizadas pelos órgãos competentes, como é o caso da Secretaria de Meio Ambiente. Esta é a primeira etapa das obras. A segunda fase consiste no reforço da estrutura do barramento. É uma verdadeira novela, né? Essa questão da barragem do Rio Pequeno, mais uma intervenção e a expectativa de retorno das famílias ribeirinhas daquela região. Veja como abriu a semana o mercado do café. O arábica tipo 6, R$ 370 a saca. Arábica 7, R$ 317. O conilon tipo 7 fechou valendo R$ 273 a saca. Vamos ver agora os destaques do nosso esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. O Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? Pois é, meu amigo, foi de Cássio, ala direita Cássio, tão contestado quando jogou aqui no Linhares, um dos gols, né, da vitória de 2-1 do Vitória sobre o Brasiliense na casa do adversário no último final de semana, lá na capital do Brasil, em Brasília. O Vitória agora está a 4 jogos de subir para a Série C, onde o Linhares já esteve. Os gols do Vitória foram de Cássio, repito, que já atuou aqui no Linhares, e de Carlos Vitor, tá? O Cássio, eu relembro, foi muito contestado quando atuou aqui no Linhares. Tinha altos e baixos, né? Mas uma coisa nós já havíamos destacado, ele se cuida, sempre foi batalhador, dedicado, e apesar das limitações, o fruto de seu trabalho está surgindo. É bom lembrar também que Cássio sempre teve como trunfo o cabeceio nas bolas paradas. Sucesso para o Vitória, sucesso para o Cássio. Vamos torcer para o representante capixaba, que vai enfrentar agora o Ituano de São Paulo. A seguir, você vai ver que o turismo para a visualização de baleias na costa capixaba está mais que aquecido. É um instante só. O turismo para a visualização de baleias na costa capixaba está cada vez mais aquecido. Veja na reportagem feita pela nossa equipe da Rede Sim de Vitória. Confira aí. Quando elas aparecem é um verdadeiro show. As baleias jubarte viajam mais de 4.000 quilômetros, da Antártida até o litoral do Espírito Santo todos os anos para se reproduzirem. O estado é conhecido como o berçário das baleias jubarte no Atlântico Sul. A gente tem que lembrar que a baleia está há muito mais tempo aqui do que a gente. A cultura dela talvez tenha sido um pouco esmaecida por conta da caça indiscriminada nos últimos séculos, né? A baleia foi caçada e quase chegou à sua extinção. Mas agora ela está voltando a reocupar antigas áreas que elas tinham desaparecido. E graças aos esforços de conservação, como o Amigos da Jubarte, e também a proibição da caça no final da década de 80 aqui no Brasil e em vários países do mundo, essa população explodiu. Que antes era menos de 800 indivíduos, no final da década de 80, hoje está em quase 20.000 baleias que nos visitam todos os anos e para o Espírito Santo vem para poder se reproduzir. Por conta dessa migração anual, tem crescido o interesse pela observação dos mamíferos. Desde 2014, o projeto Amigos da Jubarte pesquisa e acompanha as baleias no Mar do Espírito Santo.
As baleias jubarte são capixabas, elas nascem aqui, né, no nosso litoral. Ele abriga o maior berçário de baleias jubarte do Atlântico Sul. E essa informação a gente teve lá atrás, em 2014, e chamou muito a nossa atenção. A partir daí a gente decidiu que o capixaba tinha que saber disso. Naquela época, se a gente for lembrar, antes de 2014, quase ninguém sabia que existia baleia aqui. Ninguém sabia desse bem natural que nos visitava todos os anos. E através de pesquisa, através do nosso braço de pesquisa, que é o Jubarte Lab, a gente começou a pesquisar sobre as composições sociais, a biogeografia, os padrões de comportamento, trabalhos de fotoidentificação, para poder levar essa informação para o poder público e também para a sociedade capixaba. Diante desse crescimento, o projeto capacita os profissionais que fazem esse tipo de turismo, de forma consciente. Nessa capacitação a gente leva eles para verem e treinar eles como fazer o turismo sustentável, como não incomodar as baleias, o limite de quão perto você pode chegar da baleia, como você tem que lidar com o barco para não perturbar as baleias, e não ter perigo pelo barco, pelos próprios turistas. A gente fala das espécies que podem ser encontradas para eles orientarem os turistas, para eles conseguirem dar uma experiência bem bacana para o turista que vem para o Espírito Santo. Todo esse trabalho é para que a experiência dos turistas seja segura e, além do espetáculo, traga consciência ambiental. A observação de baleias, ela é uma experiência mágica, que quando você está lá no mar, você vê aquele animal de 16 metros, 40 toneladas, ele se aproximando de você de uma forma tão delicada, com cuidado para não encostar no barco, ou quando ela dá aqueles saltos fascinantes. Imagina um animal de 40 toneladas saindo completamente da água. É impressionante. Isso a gente sempre fala que as pessoas que vêm a baleia uma vez querem ver sempre, e a gente acredita que realmente seja um turismo que pode atrair muita gente aqui para o Espírito Santo. Tá aí um grande espetáculo da natureza, né, no nosso litoral capixaba, a beleza das baleias que passam por aqui. Por hoje é só. Continue acessando as nossas redes sociais, facebook.com/RedeSimLinhares. Reveja o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube. O telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Um bom início de semana para todos nós. TV Sim Linhares, seu canal local.